Dói porque aí é que tá. Tem pessoas que você quer trazer, entendeu? Aqui no Linha a gente traz milhões de pessoas. Só que a gente não conhece elas na física, entendeu? Sim. De abraçar, de trocar uma ideia. Muitas vezes a gente não sabe o rosto delas. Sim. Mas a gente fica muito feliz de estar impactando essas pessoas. Agora, as pessoas que a gente ama, que estão no nosso dia a dia, a gente fala, pô, se a gente consegue impactar com mensagens super bacanas milhões de pessoas em outros países, como que eu não consigo impactar o meu irmão, o meu pai? E daí, quando eu vou tentar impactar eles, é um exemplo, né? Mas tem outras tantas pessoas tão próximas quanto, eu não consigo. Eu falo, meu Deus do céu. Pra eles parece que é, sei lá, papo de louco, uma baboseira, assim. Mas E é meio frustrante, entendeu? Mas essa necessidade é o nosso ego. É o nosso ego de acreditar que a nossa verdade é a verdade definitiva. E não é, entendam. Para nós, a nossa verdade é a verdade. Por exemplo, para os meus avós que foram criados na congregação cristã, tudo que a gente está falando aqui é uma blasfêmia contra Deus e nós vamos queimar eternamente no inferno. E para eles, essa é a verdade absoluta. O meu avô faleceu recentemente e quando ele estava vivo, ele chorava mesmo de se emocionar. Ele falava, filha, eu fiz de tudo para te salvar, mas você preferiu ir para o caminho do inimigo. Caramba. Entende? É a verdade dele. E essa verdade, talvez, deles, né? Que nutre a alma deles, é o que eles precisavam viver nesse planeta. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Entendi. E tá tudo bem, entende? Eu não quero, por exemplo... Eu transformo a vida financeira, principalmente, que é o meu forte, de milhares de pessoas. Qualquer pessoa que entre, né, no meu campo, que queira uma transformação financeira, ela tem. Mas ela tem que querer, né? Agora, imagina, vocês acham que eu não queria minha família toda rica? Gente, é minha família. Eu quero meus irmãos, eu quero minha mãe, eu quero os meus avós, eu quero os meus sobrinhos. Quero todos. Mas se eles... É a mesma coisa de Jesus. Jesus estava lá, mas a pessoa tinha que ir até ele para ter aquela graça. É a mesma coisa o conhecimento ou qualquer coisa que você faz. Vocês têm o conhecimento aqui, mas para a pessoa ter esse conhecimento, elas têm que entrar até o seu canal, entende? Se a pessoa não for buscar no seu canal, não é você indo ali, bater palma e buscar ela na casa dela. Perceba que antigamente tinham até os testemunhas de Jeová, que todo final de semana iam na porta da casa das pessoas, batiam palma. Não existe mais. Verdade. Não existe mais. Por quê? Porque não é o caminho. O caminho não é você ir buscar no outro, porque essa é uma questão muito espiritual, muito profunda. Esse despertar, esse chamado, ele não é no mesmo tempo para cada um. Cada um tem o seu tempo. E talvez, na experiência humana que a pessoa escolheu vir para esse planeta, a experiência dela não era despertar. Talvez vai ser na próxima, né? E talvez vai ser na próxima. E tá tudo bem, entende? Entendo. Talvez uma pessoa que veio em outras vidas, matou, roubou, estuprou. E nessa vida, ela só foi uma pessoa neutra. Nossa, ela já evoluiu demais, entendeu? Sim. Pedir para ela evoluir, despertar, é muita coisa. Só dela não matar, a alma dela já tá evoluindo demais. Sensacional. Sensacional. Eu queria falar sobre o não. Que você fala muito sobre isso. Porque quando a gente fala assim, pô, eu não quero mais que isso aconteça na minha vida, eu não quero que isso aconteça nunca comigo. E parece que quanto mais a gente fala não, mais a maior probabilidade disso acontecer na minha vida. O que acontece no não na ótica da lei da atração? É porque o não é nem na ótica da lei da atração, na verdade. É geral mesmo. A palavra não, ela é uma palavra neutra. Ela é uma palavra não reconhecida pelo cérebro. Então, por exemplo, quando eu falo para você, eu não quero que você imagine uma bola rosa. Não é para imaginar uma bola rosa de jeito nenhum. O que aparece na sua mente na hora? Aqui. Entende? Então, quando você fala, por exemplo, não quero ser pobre, o seu sistema, ele não detecta o não. É como se você estivesse repetindo sem parar. Quero ser pobre. Não quero... Pode perceber que as pessoas que mais têm medo de serem traídas são as pessoas traídas. Por quê? Porque esse medo que ela vibra de traição alimenta o campo com a frequência da traição. E volta não o que ela quer, o que ela é.
Voltam os nossos medos, não os nossos desejos. O campo não separa o que é bom ou mal, porque certo, errado, bom ou mal é uma crença nossa. Para o campo, tudo é uma onda. Não existe vida no planeta sem positivo e negativo. Qual era o seu maior medo? Morrer. Morrer. Era E meu você maior ainda medo. tem ele? Hoje eu não tenho mais esse medo. Qual é o seu medo atual? Não, porque eu descobri que nós somos eternos. Ah, Mas quando eu era criança e acreditava que tinha céu e inferno e que existia a possibilidade de talvez eu ir para o inferno, porque eu não seguia à risca o que a religião dizia que era necessário para não ir para o inferno, então eu tinha muito medo de morrer e ir para o inferno. E você tem algum medo hoje? Hoje, eu tava pensando nisso esses dias, sabia? Que legal. Qual é o meu maior medo? Até para uma programação mental que eu tava fazendo. E eu nunca vivi, mas eu acredito que o meu maior medo é amar muito uma pessoa, estar casada com essa pessoa e essa pessoa morrer jovem. Eu acredito que esse seja o meu maior medo. Amar muito alguém que morra cedo. Mas então o medo e o desejo, eles têm a mesma força de atrair? Totalmente. Na verdade, o negativo é muito mais fácil atrair o negativo do que o positivo. Por quê? Por quê? Vamos imaginar, olha só que interessante. Cheguei aqui, olhei pra você e falei: nossa, como você é bonito. Você é muito mais bonito pessoalmente do que no vídeo. Imediatamente, o que você vai sentir? Algo gostoso, não vai ser? Sim. Ai, que legal, né? Bacana. Só que 5 minutos depois, você já esqueceu isso. Sim, verdade. Você lembrou ali na hora. Se você falasse o oposto, eu ia ficar matutando. Foi um baita elogio. E ainda assim, depois você esqueceu. Mas se eu chegasse aqui e fizesse isso aqui, ó. Nossa, que diferente do vídeo. Nossa, você é bem mais bonito no vídeo, né? Aqui você parece mais musculoso lá, que você tá magro. Mesmo que eu fosse só uma sem noção, você ia ficar ruminando isso aqui o programa todo e dias depois. E quando você encontrasse outras pessoas que falassem: ah, você entrevistou a doutora Proton, mesmo que você não falasse, sua mente ia falar: aquela chata, aquela inconveniente, né? Aquela grossa. Entende? A gente coloca muita energia no negativo e simplesmente despreza o positivo. Por quê? É por isso... Porque vem já do nosso cérebro reptiliano, já vem da nossa programação mental de existência. Então, vamos voltar lá nas cavernas. A pessoa positiva, naquela época, não tinha vez. Ela morria. Imagina que você tá ali, olhando pro céu. Ai, que céu lindo. Pô, vê um leão, te come e acabou, entendeu? Para sobreviver, para o ser humano sobreviver naquela época, ele tinha que ficar o tempo todo em estado de alerta. Olhando para o lado, olhando na moita, olha em cima, tem animal aqui, não tem aqui. Entrar na caverna, né? Dormir dentro da caverna, fazer um fogo para espalhar. Porque senão morria. Então nós fomos... Porque o ser humano... Hoje nós estamos no topo da cadeia alimentar. Hoje nós somos uma espécie com muitos números. Acredita-se, com números, né, históricos, que lá na época das cavernas, nós começamos na África com uma média de 6 mil humanos da nossa espécie. Ou seja, se nós não fôssemos negativos, nós iríamos extinguir. Nossa. Então, já vem essa programação. Então, por exemplo, por melhor sucedido que sejam seus pais ou não, sempre uma geração depois está vivendo algo mais fácil. Então, a programação do seu pai... não tinha chat GPT. Se ele tinha que fazer uma redação da escola, da faculdade, ele tinha, por exemplo, eu que também fazia como os astecas e os incas, eu ia pra biblioteca. Não, eu ia, na minha época ainda, eu ia pra biblioteca. Aí eu tinha que ler o livro, eu tinha que resumir o livro, daí eu tinha que escrever naqueles papel... né, almaço, né, que fala? Tinha que escrever. Eu tinha que fazer a capa com aquela régua que tinha A, B, C, D, sabe? Era difícil. Hoje não. Hoje, se eu tiver um filho, ele vai entrar lá no ChatGPT, vai escrever e vai... A inteligência artificial já pensa por nós. Antes não era. Então, perceba, de qualquer forma, a dificuldade, as coisas fáceis ou não, ao longo do tempo, estão evoluindo. Então, a gente vem de uma época, nossa programação primária, né? Era uma programação onde, se a gente fosse muito positivo, se a gente fosse ali ficar em mantra de gratidão, Namastê, ali. vinha um animal ali e te comia. Mas você quebrou esse cérebro reptiliano em você, né?
Porque eu reprogramei a minha mente. Enquanto você não reprogramar a sua mente, você vai ficar com o mesmo padrão de crenças que você herdou. Agora, eu venho de uma família humilde. Vamos imaginar que você venha de uma família já classe média alta. Você já não veio com a programação que eu vim. Porque a sua programação mental já não tinha escassez, entende? Então, mesmo que a gente tenha a mesma idade, o meio familiar que você veio, o meio social que você viveu, altera totalmente as suas ondas de informação. Caramba. Nossa. Então, as pessoas que nasceram mais abastadas, elas já têm até uma vantagem Totalmente. mental. Na verdade, eu não Totalmente. diria uma vantagem, porque ela não experimentou medos que talvez vão deixar elas cômodas. É que depende. A gente se baseia muito no financeiro, por exemplo. Eu atendo muitos milionários que têm muito dinheiro. Dinheiro para, nossa, Dar e vender. nos manter pelo resto da vida. Mas tem outros problemas. Então, por exemplo, eu vim de uma família com muita dificuldade financeira. Mas, por exemplo, nós nunca passamos por nenhum processo de câncer, nenhum processo grave de doença na família. Você vem de uma família milionária, mas você viu seu pai e sua mãe morrer com câncer quando você tinha 12 anos de idade. Entende? Cada um de nós estamos vivendo algum processo de dor e de glória. Todos nós. Quais problemas que mais chegam lá para você? Financeiros é o maior, né? Problemas financeiros Sim, mesmo. problemas financeiros. Empresas pessoas falindo, pessoas que estudaram muito, mas não conseguem ganhar dinheiro. Sério? Esse é o principal. É Porque só teoria e não conseguem pôr em Exato. prática. Porque eu me especializei nisso, né? Ah. Então, eu atraio mais essas pessoas. Então, na clínica, porque eu tenho 2 empresas, né? A empresa na área digital e a empresa, né, na área de saúde. Academia de Águias é... É o digital, Ah, digital. é o produto digital. Então, no processo de terapia que eu faço, vem muitos executivos que querem acelerar os seus negócios e por crenças limitantes mesmo, por mentalidade, estão vivendo no raso, sendo que poderiam estar ganhando muito mais. Então, por isso, se vocês entrarem no meu Instagram, vocês vão ver o tempo todo. Ah, eu faturava 5 dígitos e agora eu faturo 7 dígitos. Eu comecei a fazer a mentoria e hoje eu ganho 3 vezes mais. Não é mágica, gente, é programação mental. Você está no nível que a sua mente está. Quanto mais você programa a sua mente para ela crescer, mais você cresce. Então, por exemplo, quem vocês são hoje... Por exemplo, vou me usar como exemplo. Quem eu sou hoje, a minha onda de informação me fez chegar até 500 mil de seguidores. A pessoa que vai chegar em 1 milhão de seguidores não é essa de agora. Eu vou precisar adquirir outras ondas, outra mentalidade para que a minha mentalidade esteja na vibração de 1 milhão. Vai ter O que que se você vai preparar. fazer para chegar nisso? Me aperfeiçoar dia após dia. Mas tem sei lá, por exemplo, alguém que quer começar a reprogramar a mente dela. Tem algum exercício simples que você pode falar pra gente fazer para começar, assim, só ter um Muito vislumbre? simples e gratuito. Assistir vocês todos os dias. Muito bom, sério. gostei desse. É sério. Sim, São N... Imagina só. Eu vim aqui e nessas horas que nós estamos juntos, eu tô pegando todos os centenas de livros, milhares de horas de aula e de experiência e tô dividindo aqui. Então, essa pessoa não vai precisar ler todos os livros que eu li, assistir todas as palestras, vir em todos os cursos, porque ela tá recebendo agora. Aí, imagina que amanhã vem outra pessoa, mais outros milhares de horas. Aí ela só senta, liga no YouTube e assiste vocês. Pronto, ela já tá mudando a mentalidade dela, ela já está automaticamente reprogramando a mente dela. Se ela quiser ir além, ela pode entrar na Academia das Águias Exatamente. e fazer a sua mentoria, né? Exatamente. Que é, Se puder anual, explicar né? como é que ela funciona, né? Isso. Eu gosto de ser muito transparente. Qualquer pessoa consegue mudar completamente a sua vida sozinho. Consegue, tá? Se você estudar, se você ler, se você reprogramar, você muda a sua vida sozinho. Não precisam de você, não precisam de mim. A diferença é que vai levar muito tempo.
Até você ler todos os livros, fazer todos os cursos, participar de todos os masterminds que eu já participei na minha vida. Saber se tá indo na direção certa. Exatamente. Até você aprender sozinho, você vai precisar de pelo menos 10 anos como eu. A minha mentoria, ela faz você aprender em meses o que você levaria 10 anos. O que você ia precisar de décadas, você tem mastigado já, porque eu já passei pelo processo. Encurta o caminho. Exatamente. Então, quando a pessoa entra na academia de águias, por que academia? E por que águias? Águias, porque é o arquétipo de poder, Sim, né? sim. Águia é o arquétipo de maior poder que nós temos. Então, o objetivo é fazer você voar alto, é você chegar, né, no nível estratosférico do que você quer ser nesse planeta. Por isso, águias. E por que academias? E academia, porque a mentoria não é um curso. Ela é prática. O que a gente faz? A gente vai na academia e treina todos os dias, certo? O dia inteiro? Não, um pouquinho. É isso. É assim que você muda totalmente sua vida. Não é indo na academia e treinando 20 horas seguidas, mas é indo todos os dias e todos os dias treinando um pouco. Então, a minha mentoria te ensina essa mentalidade, te ensina a reprogramar a sua mente todos os dias. Então, quando você entra na academia de águias, a primeira coisa que acontece é você ganha o tratamento de reprogramação mental. Onde você vai apenas apertar um botão no seu celular e automaticamente você estará reprogramando a sua mente inconsciente. Ouvindo ali. Exatamente. Você vai ouvir aquele tratamento sem fazer nada, só ouvindo o som. Você vai ter aulas semanais comigo e eu vou te ensinar na prática, e nós vamos praticar todos os dias juntos, os exercícios mais poderosos para enriquecimento, para mentalidade, para atrair a alma gêmea, para curar o corpo. Para autoestima. Para autoestima. Então, são 365 dias comigo. É um ano dentro do meu ambiente, dentro do meu campo quântico, aprendendo tudo o que eu fiz para chegar hoje onde eu cheguei. Que sensacional, hein? E do jeito que é gostoso conversar com você, imagino que todo dia estar em contato com você deve ser também muita gratidão, reconfortante, muita né? gratidão. Olha, eu tenho uma comunidade imensa. Eu sou loucamente apaixonado pelos meus prótons e eu também sinto um amor gigantesco deles por mim. É muito maravilhoso. A minha comunidade é muito abençoada. Antes de sentar aqui, eu pedi para o Criador para que ele guiasse as minhas palavras e me usasse como instrumento. E é exatamente isso que eu faço na minha mentoria. Eu acredito que eu estou aqui no planeta a serviço da luz. Usando esse conhecimento para atingir o maior número de pessoas e com essas pessoas crescendo, com essas pessoas adquirindo mentalidade diferenciada, elas vão mudando o meio familiar, mudando esse meio familiar, a gente muda a cidade, o estado, o país, o mundo. Mas eu acho, doutora, que para isso acontecer, primeiro tem que quebrar. Se isso não for quebrado, é impossível. Você pode receber o que for, os 365 dias, e não vai funcionar. Muitas pessoas têm uma crença de que Deus é como se fosse um pai que dá ou tira as coisas de você. E aí elas ficam pedindo ou ficam se martirizando. É por isso que nunca tem. O ser humano se tornou um mendigo. Você concorda com isso? Concordo plenamente. O ser humano se tornou um mendigo que quando lembra de Deus... Porque as pessoas não querem Deus, elas querem um milagre. É que Deus é o caminho para o milagre. Então as pessoas nunca conversam com Deus ou se conectam com a fonte criadora, por exemplo, para agradecer. Você sabia que uma média de 250 mil pessoas morrem todos os dias? Isso quer dizer que o pai de uma pessoa, a mãe, a esposa, o filho de alguém morreu, mas você acordou, você está vivo, você está aqui comigo. Nenhum presente pode ser maior que esse. As pessoas não agradecem pela vida. Então, quando elas vão conversar com Deus, elas vão conversar como mendigos. Deus, por favor, me dê esse emprego, faça ele voltar, faça ela voltar, etc. Só que lembra, o campo não te dá o que você quer. Ele não entende isso, quer ou não. Dá o que você O campo te dá o que você é. E se você é um mendigo, o que o campo te devolve? Mais pessoas, situações que fazem você continuar sendo um mendigo. Como que elas quebram isso? Quebram mudando a mentalidade. Reprogramação mental. Quebram
reprogramando a mente. Para mim, esse realmente é o caminho. Porque reprogramar a mente, maravilhoso, você reprograma de diversas formas. Quando você muda de ambiência, você está reprogramando a sua mente. Quando você escolhe parar de beber todos os dias e praticar um esporte, você está reprogramando a sua mente. Quando você troca o jornal pelo Lean Podcast, você está reprogramando a sua mente, entende? Cada escolha do seu dia, você está reprogramando a sua mente. Genial. Após assistir esse programa, a mente das pessoas que estão assistindo nunca mais será a mesma. Ninguém que começou aqui com a gente vai terminar igual. Nem nós somos as mesmas pessoas. Vocês são as mesmas pessoas de talvez 1h30 atrás? Não são. E amanhã não serão as mesmas que são hoje, entende? Nós estamos reprogramando o tempo todo com as nossas escolhas. Estamos gravando um CD novo o tempo Exatamente. inteiro. Hoje gravou mais um CDzinho lá, um pedacinho. Doutora Próton. Agora, o tratamento de reprogramação mental é diferente por quê? Porque ele vai atuar naquilo que está travando e bloqueando a sua vida. Ele vai atuar diretamente no problema. Esse problema geralmente está na criança interior, não tá? Muito. Como que eu converso com ela? Porque todo mundo fala, pô, você tem que tratar a sua criança interior, você tem que falar com ela. Mas como eu acesso algo que... Agora, você acessa agora, porque a sua criança, ela não é algo que foi, ela é algo que é. Ela está viva aí. No seu Passado, presente subconsciente. e futuro acontece ao mesmo tempo. Por exemplo, eu faço regressão à vida intrauterina. Então, eu te coloco num transe hipnótico e volto lá para o seu primeiro mês na barriga da sua mãe. E você se lembra, e você fala o que você está vendo, o que você está ouvindo. Por quê, maravilhoso? Porque nós podemos acessar qualquer informação. Eu posso fazer com você uma regressão agora e você voltar a uma memória genética, uma memória ancestral. Porque, lembra, você é o seu pai e sua mãe, seus avós, bisavós, tá tudo aí dentro. Você e o todo estão conectados o tempo todo. Então, como eu falo com a minha criança? Falando com ela mesma, agora. Então, por exemplo, hoje, me desculpa a modéstia, mas hoje eu me acho linda, loura, maravilhosa, extraordinária. Hoje eu tenho, uma autoestima totalmente diferente do que eu fui. Mas a minha criança ouvia que ela era um bolo de bosta, que ela era um colchão amarrado pelo meio. É isso que ela ouvia. Caramba. Eu não tenho essa criança hoje. Mas aquela criança teve. Então, o que eu fiz? Eu me conectava com a lembrança. Quando eu me conecto com a lembrança e eu começo a sentir o desconforto da lembrança, eu já estou em regressão. Eu já voltei lá. Volto lá e eu converso com a minha criança. Mai, eu sou você do futuro. E eu tô aqui para te dizer que isso não existe mais. Você cresceu, olha para você como você é linda, como você é maravilhosa. Você não é só maravilhosa fisicamente, você é uma pessoa que muda a vida das pessoas. Vem para cá, vou te trazer pro meu agora. Trago ela aqui, imagina. Só imagina. Imagina ela aqui agora, tá vendo? Ó, Mai, você tá aqui no Lean Podcast com amigos novos. As suas palavras vão ser luz na vida de milhares de pessoas. Você é esse ser humano agora. O que você acha que acontece com a sua criança? Nossa, é como se ela tivesse... não Exatamente. como, né? Ela está viva. Você mostra pra ela, você tá curando ela. Olha, agora, Mai, seguinte, Mai, agora você tem você tem a sua adulta. Eu faço muito trabalho de cura de criança interior. Você tem você tem a sua adulta aqui. Você não precisa se preocupar. Ninguém mais é louco de mexer com você, ninguém fala, vem aqui, você tem eu aqui, você não precisa ter mais medo, porque eu tô aqui pra você 24 horas por dia. Nossa. Começa a fazer isso. Que Vai forte. mudar completamente, muda completamente. Porque a criança tá aqui. Muito bom. Nossa, sensacional.